envolvido no último ano, nos últimos meses, desde agosto de 2021, tem sido com trabalhos orientados pelo professor José Aldemir de Oliveira. Então, já passaram aqui vários mestres e doutores formados pelo professor Aldemir, né, com o professor Aldemir como orientador. Temos aqui a presença da Lucilene, agradeço plenamente a presença dela, da Diana, nossa bolsista PIBEX, que muito ajuda ao desenvolvimento dos trabalhos, né? E eu gostaria de avisar que, para aqueles que se inscreveram no site do evento, ou então que possam fazer durante a apresentação, durante o evento também essa inscrição, lembrar que no final da apresentação do professor Claudemilson, nós também iremos passar uma lista de presença. Então, a UNEPECAB, a Diana, está cuidando disso, né, comigo. Então, é um aviso apenas para a gente cuidar disso daí. Principalmente para quem quer certificado como ouvinte, né? Então, é isso. Eu passo a palavra para a Isabela, quem eu agradeço, né? A gente hoje vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre a presença judaica em Taquatiara, se não estou enganada. Então, é isso. Boa tarde a todos. Bom, obrigada, professora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Paula para estar mediando, né, mais uma edição do sexta.com.ciência. Essa é a 29ª edição. E esse evento ele é realizado pelo Núcleo de Pesquisas e Cidades da Amazônia, né, PECAB, né, Laboratório da Universidade Federal do Amazonas. Para quem ainda não conhece, né, visite o NEPECAB, que lá você vai encontrar estudos interessantes e pessoas que abordam, né, o urbano na Amazônia. Como a professora mencionou, a apresentação de hoje ela compõe uma sequência, né, de pesquisas de mestrandos e doutorandos que foram orientados pelo professor José Aldemir de Oliveira, né, líder do NEPECAB. E essas apresentações elas têm como objetivo difundir, né, o conhecimento e a contribuição que o professor José Aldemir fez pela ciência geográfica. E no encontro de hoje nós temos como convidado o professor doutor Claudemilson Nonato Santos de Oliveira, né, que irá apresentar os resultados e as discussões da sua tese de doutorado, intitulada A Kippah e o Cocá, a Rede Intercomunitária Judaica na Estruturação Urbana de Taquatiara. O professor Claudemilson de Oliveira, ele é graduado em Geografia, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Tem como experiência a área de planejamento urbano e pesquisa relacionada às cidades da Amazônia brasileira e atualmente ele é professor na Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino, a SEDUC. E eu gostaria de deixar ressaltado para os participantes do evento que no final da apresentação o convidado estará respondendo os questionamentos, né, que vocês podem registrar no chat ou abrir o microfone para estar participando. Nesse momento eu passo a palavra para o professor Claudemilson para dar início à sua palestra. Ok, boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma satisfação participar do Sexta Consciência, haja vista ser um projeto do NEPECAB, que sempre foi comandado pelo professor Dr. José Aldemir de Oliveira, né, de grata memória. E para nós é satisfação de ser lembrado pela professora Paola, e eu agradeço o convite da professora a nós. Eu quero dizer para vocês, só para situar, eu estou dentro de uma escola pública. Nós estávamos num programa da SEDUC chamado Painel Gerencial das Escolas. Eu sou responsável em Taquatiara por 5 escolas públicas, fundamental, ensino médio, e eu tive que sair
e aqui um pouco eu estou numa outra sala para poder a gente dialogar com vocês, tá? E aí, assim que concluir aqui, eu retorno para lá. Eu não vou, assim, me estender muito sobre a tese, né? Foi me dado 1 hora, se salvo engano, né? Mas eu acho que em 30 minutos ou até menos eu posso resumir um pouco do trabalho que nós fizemos sobre a orientação do professor Dr. José Aldemir de Oliveira, que eu o conheci em Itacoatiara ainda nos anos 90, e de lá para cá caminhamos sempre juntos, tanto no mestrado como no doutorado, sob sua orientação. Então, o trabalho, eu sou tataraneto de africanos livres em Itacoatiara, por incrível que pareça. Então, o meu bisavô, ele trabalhou com os judeus como prático de embarcação. Então, não sei se vocês conhecem a prática de regatões, né, na Amazônia. Então, meu avô comandava um dos barcos dos judeus, dos irmãos Marcos e Moisés Ezagui, em Itacoatiara. Então, explorava a região regateando. Então, levava a mercadoria de Itacoatiara e fazia troca ou comprava a produção da zona rural. Peles de animais silvestres, borracha, castanha, cacau e etc, etc. Então, meu avô, ele trabalhou com os judeus em Itacoatiara, com Marcos e Moisés Ezagui, dono de vários empreendimentos, tanto no centro da cidade como na Colônia, que é um bairro aqui relativamente próximo. Então, foi com esse trabalho que meu avô conseguiu criar seus filhos, e entre eles a minha mãe. E depois que eu entrei na graduação, eu comecei a pensar em fazer pesquisa, né? E uma das coisas era exatamente revelar para a sociedade todo o legado dos judeus de Itacoatiara, exatamente em gratidão ao trabalho que o meu avô teve junto com os judeus aí durante décadas, até a sua aposentadoria. E eu depois conversei com o professor Aldemir sobre isso, ele já tinha um conhecimento bem aprofundado, sobretudo a literatura publicada pelo Samuel Benchimol, né? E nós começamos aí as tratativas do projeto e alguns encaminhamentos para a questão do doutorado. Então, houve êxito na proposta, nós fomos selecionados, aí começamos a trabalhar sobre os judeus que migraram para Itacoatiara. Então, a pesquisa em si, pessoal, o primeiro capítulo, né, os judeus da Amazônia, eu faço uma introdução, não é? Por exemplo, dos motivos que, de certa forma, possibilitaram a vinda de judeus para a Amazônia, né? Então, por que isso? Porque eles poderiam ter ido para a Argentina, Estados Unidos, né? Ou Europa, ou outro país qualquer. Por que a Amazônia em si? O que foi assim o motivo principal, ou quais motivações levaram os judeus do Marrocos, da África branca, lá em cima, do deserto, né, vir para a Amazônia Verde, com grandes rios, enfim. Então, eu busquei na literatura, né, e achei em Vidal, é uma publicação de 2018, ele traça um panorama sobre uma cidade marroquina que ela é toda transferida para a Amazônia. E ela é transferida, ela é instalada nas cercanias, na circunvizinhança de Belém, chamada Mazagão. Então, no 700, existia uma cidade que era um protetorado de Portugal no Marrocos. No Marrocos. Então, essa cidade, o nome dela era Mazagão. E eles sofriam ataques constantes dos mouros. De certa forma, os mouros investiram contra Mazagão fortemente na segunda metade dos 700, 1755, se salvo engano. E a cidade foi sitiada de tal forma que ninguém podia entrar e nem sair. Então entrou um diplomata português para mediar a rendição de Mazagão frente aos mouros.
E houve êxito, esse diplomata ele conseguiu fazer essa mediação e os mouros deixaram as famílias somente saírem de Mazagão. Então, a corte portuguesa transferiu todas as famílias, mais de 1.000 famílias, para Portugal primeiro. E residiram lá em Portugal por um certo tempo e depois apenas em torno de 330 famílias foram transferidas para a Amazônia. Permaneceram em Belém um certo período e em 1769 foi fundada a Nova Mazagão da Amazônia, próximo a Belém. Então, esse elemento, esse fato histórico, tá? Ele está entre demais fatos históricos que provocaram a vinda desses judeus marroquinos para a Amazônia. Porque entre as famílias, essas 330 famílias, havia vários de origem judaica. Tá? Os primeiros, no 1769, eram de origem portuguesa, Mazagão português, protetorado de Portugal no Marrocos, e depois, a partir de 1810, também judeus de ascendência espanhola. Ou seja, no Marrocos existiam famílias judaicas oriundas de vários países da Europa, entre eles portugueses e espanhóis. Então, os primeiros de Mazagão, da Nova Mazagão amazônica, da cidade trasladada para a Amazônia da África, nós vamos ter portugueses, judeus portugueses. E depois, a partir de 1810, é quando oficialmente e documentalmente se tem a vinda, a chegada de judeus sefaradita em Belém, por conta da documentação do Porto de Belém e da alfândega também, que registrava a entrada de imigrantes. Então, o ano oficial da imigração, 1810. Você vai ter, a partir daí, judeus espanhóis. Por que sefaradita? Sefarade, em hebraico, significa Espanha. Então, a partir de 1810, a grande maioria, o grosso, podemos dizer assim, acredito que mais de 90%, segundo o próprio Samuel Benchimol, era de judeus sefaraditas. Tá? Entre eles, aí, um sem número de nomes que depois eu vou falar para vocês. Então, o primeiro capítulo é isso, é uma introdução, essas motivações, eu coloquei uma, existem mais motivações, por exemplo, o governo da antiga província do Pará publicava nos jornais da Europa, e esses jornais circulavam também pelo Marrocos, tá? Notícias, avisos, para que atraindo imigrantes de outras regiões, de outros países, para colonizar a Amazônia. E alguns desses judeus aproveitaram essa facilidade porque o governo da província do Pará pagava passagem de vinda para a Amazônia. Então, havia essa facilidade, entre outros. E quando chegava, o colono tinha uma certa quantidade de terra para plantar, criar e cuidar da família. Então, assim, citei duas motivações, entre outras, que possibilitaram a vinda de famílias de origem judaica do Marrocos para a Amazônia brasileira. Tá? Existem outros motivos. Pois bem, então, eles chegaram na Amazônia, a porta de entrada, obviamente, Belém do Pará. Então, algumas famílias com algum recurso amealhado aí ao longo de décadas de trabalho no Marrocos, conseguiram se estabelecer em Belém e prosperar, como os Benjó, por exemplo, uma família importante lá do Pará. Mas a grande maioria, mais de 80% das pessoas que vinham para a Amazônia, vinham sem recursos. Eles não tinham como comprar terra na cidade de Belém, e nem mesmo ali próximo. Então, vários deles começaram a se distribuir por diversas centenas de cidades da Amazônia. Tá? Breves, Cametá, Santarém, primeiramente. Depois,
Parintins, Maués, tá? Itacoatiara, Manacapuru e tantas outras, porque basicamente cada cidade tem a sua especificidade e cada família buscava ali se integrar à sociedade amazônica. Por exemplo, uma família em especial, um dos elementos de uma família especial de Parintins, ele veio para Parintins, judeu, e ele teve que morar embaixo do Trapiche. Trapiche é o porto da cidade de Belém. Teve que morar lá embaixo por vários meses até ter condições de arrumar um trabalho e alugar um quarto para morar. Então, eles vinham de uma forma assim, muito precária. E nem todos vinham com esposa e filhos, porque o custo da passagem era elevadíssimo. Então, normalmente, vinham solteiros, tá? E aqui iam trabalhar, não é? Se estabelecer, amealhar recursos para depois trazer a noiva, a namorada lá do Marrocos para casar na Amazônia. Outros resolviam simplesmente casar com a paraenses ou amazonenses e se estabelecer a família aqui e não voltar mais para o Marrocos. Outros vieram já casados, é, para cá, para a Amazônia, e depois nunca mais retornaram para as suas terras. Ou seja, há uma diversidade de tipos de família, de tipos de pessoas que vieram para a Amazônia e começaram a viver, não é, nesse novo habitat. Vale ressaltar que o Marrocos é uma região da África, né, do norte da África, que tem entre seus climas ali a região desértica, né? É um deserto. Boa parte do Marrocos é deserto, né? Então, eles chegaram na Amazônia e viram o Amazonas, o rio Amazonas. Então, eles ficaram assim extasiados, tá? Surpresos de nunca poder assim ver aquela paisagem completamente diferente do seu habitat, da sua região. Então, eles ficaram assim, pasmos de ver, de contemplar, por exemplo, um pirarucu, que é um peixe enorme, que em lugar nenhum se tinha noção de que existia um peixe-boi da Amazônia, por exemplo, um tambaqui até, né? Então, tudo isso causou, assim, em princípio, na chegada, um espanto para uma população que vinha exatamente do deserto. E isso, cada vez mais, criava, digamos assim, uma consciência de que os que ficaram no Marrocos deveriam vir para essa nova terra, uma terra farta, muito peixe, muita água, né? E aí a comunicação entre os que ficaram começou a ser travada através de cartas, através de avisos, de boca a boca, enfim, aquilo que se tinha de comunicação ali nos 700 e no início do 800. Tá? E aí outras famílias se dispuseram a vir para esse lugar, uma espécie de nova Canaã, né? Uma nova Sião, que se abria para os judeus sefaradita marroquino, que era exatamente o espaço amazônico. Então, esse primeiro capítulo, basicamente, é isso. Ele vai mostrar, não é, como foi essa chegada, como vai ser essa adaptação. É uma adaptação dolorosa, né, para muitos. Outros conseguiram se adaptar bem nas cidades, Manacapuru, Itacoatiara, Maués, Parintins. Outros não, outros tiveram que migrar para as zonas e para as regiões ribeirinhas, circunvizinhas a essas pequenas cidades da Amazônia, porque não tinham condições de se estabelecer nas cidades, e foram aqui e acolá se adaptando ao modo de vida da Amazônia. Tá? Mas não esqueceram das suas tradições, de ler a Torá a Bíblia cristã, não é? São os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Então, eles trouxeram a Torá, o livro sagrado, para ler, fazer as suas leituras. Então, nas suas particularidades dos seus lares,
não é? Às 6 horas, estava ali o judeu praticando a sua religião, não é? Não deixando de esquecer a sua cultura religiosa, mesmo estando a milhares de quilômetros lá do seu Marrocos. Então, isso veio acontecer em todas as cidades. A continuidade, tá, da mitologia religiosa judaica. Então, acontecia a portas fechadas, dentro do lar, ali no quarto, pai, mãe, filhos, em oração, sempre voltado ali na direção de Jerusalém. Isso foi fato em praticamente todas as cidades. Com o passar do tempo, nós vamos observar que as gerações que vieram depois desses primeiros, elas não vão obedecer a essa regra, a essa norma religiosa, ou seja, não vão manter a religiosidade. Tá? Com raras exceções, nós vamos ter uma sinagoga familiar em Taquatiara, outra em Parintins e outra em Manacapuru, mas formalmente constituída nós vamos ter somente em Belém e depois em Manaus, né? Hoje, aí na Leonardo Malcher, para vocês em Manaus. Então, essa migração ela foi muito importante para as cidades da Amazônia, porque o judeu sefaradita marroquino ele veio para a Amazônia com uma certa formação acadêmica escolar. Então, vários deles, várias famílias, tá, estudaram numa escola chamada Aliança Israelita Universal, que existia em várias cidades do Marrocos. Rabat, Fez, Marrakech, entre outras cidades. Então, cada cidade existia uma escola chamada Escola Israelita Universal. Ela foi fundada e financiada por um barão riquíssimo francês, que se compadeceu, ele ficou muito constrangido ao ver as famílias judaicas em extrema pobreza no Marrocos. Então, ele decidiu investir e ele criou aí uma rede de escola em várias pequenas cidades do Marrocos. Então, o judeu sefaradita marroquino que veio para a Amazônia, ele vinha com uma formação acadêmica escolar relativamente consolidada. Samuel Benchimol vai falar que a boa parte deles vieram já com ensino médio completo, ensino que a gente chama hoje de ensino médio completo. E estudaram lá as disciplinas que nós temos aqui hoje, geografia, história, matemática e línguas, tá? Línguas, que vai do hebraico, tá, ao francês, claro, a escola era de orientação francesa, o inglês, que era a língua do mundo naquele momento. Então, eles vinham para a Amazônia mais ou menos assim como se fosse poliglota, falando mais de uma ou duas línguas, tá certo? Então, foi uma migração vinda para a Amazônia com uma certa escolaridade. Isso foi muito importante para o desenvolvimento das cidades onde eles começaram a viver, a habitar com seus familiares. No segundo capítulo, esse é o primeiro capítulo, uma visão geral e resumida, tá? Tem muita coisa, muito detalhe que eu teria a falar para vocês, mas devido ao tempo, né, e eu não quero exceder o tempo que me foi colocado, um panorama dessa introdução, a introdução dos judeus na Amazônia e a sua espacialização pelas centenas de pequenas cidades da Amazônia, né? Inclusive as duas principais, Belém e Manaus. O segundo capítulo ele vai tratar de uma espécie de... Eu coloquei aqui caboclização do judeu sefaradita marroquino, né? Eu não sei nem bem se essa colocação ela é correta, né? Mas, assim, dificilmente, né, você vai perder toda aquela carga cultural que você carrega dos seus antepassados, né? Mas, no caso do judeu na Amazônia, boa parte da sua cultura, né, sobretudo da sua religiosidade, ela foi perdida.
perdida. Tá? Se vocês me perguntarem hoje se existe judeu em Itacoatiara, eu vou dizer que sim. Tá? Que sim, do ponto de vista genético. Tá? Do ponto de vista genético. Do ponto de vista cultural, eles perderam boa parte, tá, das suas tradições, da sua mitologia, né? Se esvaiu. Não houve como resistir, vamos dizer assim, à cultura amazônica. Tá? Você vai ver que a cultura judaica ainda vai resistir nas grandes cidades de Belém e Manaus, só. Para o interior, praticamente não há aquela tradição. Então, no segundo capítulo, a gente vai falar exatamente aí já de Itacoatiara, né? As famílias que vieram, tá? E como é que vai se dar o relacionamento entre eles, porque eu falo de rede. Então, havia uma rede de quê, afinal de contas? Havia uma rede de pessoas, tá certo? E essa rede transitava informações, transitava finanças, porque um ajudava o outro. Em Itacoatiara foi criado, por exemplo, uma associação assistencialista que cuidava do judeu que chegava do Marrocos. Então, chegou, quem é? Família fulano de tal. Então, existia um apartamento para que aquele rapaz, ou aquela família, ou aquela jovem que chegou, pudesse ficar, ter a sua estadia garantida por alguns meses, até conseguir um emprego e começar a trabalhar no comércio local. Então, em Itacoatiara existia, tá? uma entidade assistencialista que ajudava os imigrantes a se estabelecer na cidade. Manaus também tinha, Belém também tinha, nas demais cidades eu desconheço. Então, esse judeu, ele vinha, tinha essa rede de amigos, parentes, de amizades, para ajudá-lo a sobreviver num ambiente completamente adverso daquele que ele estava acostumado a viver no Marrocos. E eu posso destacar três nomes que foram muito importantes em Itacoatiara, para a Amazônia e para o Brasil. Tá? Dos três nomes que vieram para Itacoatiara, através das malhas, dos nós, tá? Dessa rede. O primeiro que eu vou destacar é José Benedito Cohen. José Benedito Cohen, judeu sefaradita marroquino. Ele nasceu no Marrocos, mas migrou para a Amazônia ainda na década de 50 do 800. Ele, em Itacoatiara, ele era professor de matemática, porque os jornais de época o citam como professor de álgebra, tá? Então era professor de matemática, e também ele era rabino. Era ele que fazia a circuncisão judaica em Itacoatiara, era ele que ministrava, não é, a questão do culto religioso judaico na sinagoga familiar da Esté Zagui, aqui no centro, tá? E ele foi uma pessoa ligada à literatura da Amazônia. Se vocês anotarem o nome dele, José Benedito Cohen, vocês vão ver a quantidade de livros. Ele era poeta, era um grande poeta, tá? Um literato da Amazônia. E, em determinado momento, ele foi nomeado para presidir a mesa de renda de Parintins. Tá? Então, se tem alguém aí de Parintins, salvo engano, existe um hospital lá com sobrenome Cohen, certamente ligado a José Benedito Cohen, porque ele se aposentou na mesa de renda de Parintins e, já com uma certa idade, ele teve que migrar para o Rio de Janeiro e lá veio a falecer. Tá? Então, o primeiro que eu destaco dessa aliar, né, dessa diáspora judaica da África para a Amazônia, e especialmente Itacoatiara, José Benedito Cohen. O segundo que eu destaco, que nas tramas dessa rede ele vai emergir como uma figura importante em Itacoatiara, no Brasil e no mundo, chama-se Davi José Pérez. Davi José Pérez é judeu marroquino também, que migrou para a Amazônia
ainda nos idos do 800, da década de 50, de 1850, tá certo? E se estabeleceu por algum período em Taquatiara, também rabino, tá? Formado no rabinato, lá no Marrocos. Então, ele foi rabino também em Taquatiara e era professor. Ele se destacou como cientista, ele se destacou como professor, porque ele foi para Manaus, ele não teve sucesso no comércio de Manaus, e ele teve que migrar para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele fez concurso público para a escola Dom Pedro II. Aí em Manaus tem um Dom Pedro II também. No Rio existe um Dom Pedro II. Ele fez concurso de provas, de título, e conseguiu ser aprovado. Era poliglota, falava pelo menos 6 línguas, e na década de 20, na década de 50, quando Albert Einstein veio ao Brasil em visita, foi o Davi José Pérez que discursou no Automóvel Clube no Rio de Janeiro. Tá? Então, ele foi uma pessoa assim, extremamente sábia, porque ele foi um dos que criou o movimento sionista no mundo. O movimento sionista no mundo foi aquele movimento que, a partir de 1948, tá, fez ressurgir o Estado de Israel. No dia da inauguração do Estado de Israel, lá em Jerusalém, estava lá Davi José Pérez se pronunciando. Ele foi um dos que proclamou, tá, a inauguração do Estado de Israel em 1948, junto com várias autoridades diplomatas da ONU. É uma figura do sionismo internacional, muito conhecido, e a sinagoga de Manaus, na Leonardo Malché, foi inaugurada por ele. Eu tenho a foto dele fazendo a cerimônia ritualística de fundação da sinagoga, ele, Davi José Pérez. Tá? Então, citei 2. O terceiro, né, que é mais importante, que é o reformador, vamos dizer assim, de Taquatiara, é o Isaac Pérez, tá? Isaac Pérez, o nome dele. Ele era irmão do Davi, né? Pérez, com Z, são sefaraditas, são da descendência de família espanhola, vieram para a Amazônia também. O Isaac nasceu no Marrocos, veio para a Amazônia e, primeiramente, se estabeleceu em Cametá, que é uma cidade do Pará. E lá ele entrou em sociedade com outro judeu de lá de Cametá. Só que a sociedade não deu certo, porque o judeu de Cametá enganou ele em questão financeira. E o comércio que ele tinha em sociedade com esse judeu veio a falir. Só que as irmãs, a Esther e a Mari Pérez, já residiam em Taquatiara e eram casados exatamente com Marcos e Moisés Ezagui, aqui de Taquatiara. E aí, quando o Isaac Pérez faliu lá em Cametá, as irmãs mandaram cartas pedindo para que ele viesse para Itacoatiara, não é? Porque ambos os maridos de Mari e de Esther o iriam ajudar como comerciante em Itacoatiara. E ele resolveu vir morar. Só que como ele estava quebrado financeiramente, porque o comércio de Cametá faliu, o Marcos Ezagui alugou um barco para ele ir para Altazes. Então, ele regateava em Altazes. Ele passou em Altazes uns 4 anos regateando. Conseguiu amealhar recurso, veio para Itacoatiara e se estabeleceu no pequeno comércio no centro de Itacoatiara. Logo depois, conheceu a esposa, tá? A Raquel e Léo Benchimol, e eles resolveram ir para Belém casar. Casaram em Belém. Depois o Isaac retornou para Itacoatiara e aí ele entrou de cabeça no comércio de Itacoatiara. Após alguns anos, Marcos e Moisés Ezagui, que eram os maiores empresários do Médio e Baixo Amazonas, começaram a ter dificuldade financeira porque após 1910 a borracha declinou, né? A borracha caiu, os seringais
da Ásia começaram a prosperar e a borracha nativa da Amazônia declinou. Então, por conta dessa derrocada, o Marcos e Moisés Ezagui resolveram retornar para a Europa. Foi aí que o Isaac entrou e adquiriu todo o patrimônio da família Ezagui e passou a ser o maior comerciante de Itacoatiara. Anos depois, ele entrou na política e foi vereador e depois presidente da Câmara. E em 1926, o então governador Efigênio de Salles o nomeou, não é, prefeito de Itacoatiara. Então, é a partir daí, das tramas dessa malha intercomunitária judaica que ascende três figuras, que eu já citei duas, e por último o Isaac Pérez, que é o prefeito judeu de Itacoatiara, que vai empreender aí uma reforma na cidade. Infelizmente, eu acabei nem colocando aqui algumas imagens da Itacoatiara da década de 20, são belíssimas, né? E ele se inspirou, na realidade, na teoria Cidade-Jardim, né? Do Eduardo Ribeiro, né? Da reforma de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, na reforma de Antônio Lemos, em Belém, e resolveu trazer para Itacoatiara uma belíssima arborização. Ele criou a Avenida Parque, que é a rua que orienta a cidade no sentido norte e sul. É uma das mais belas avenidas do Brasil. Então, o Isaac, ele foi uma pessoa, um empreendedor, primeiramente, e depois se transformou em político. E governou de 1926 a 1930. E fez diversas reformas, cemitério público, arruamento de várias partes da cidade. Ele foi o primeiro prefeito a fazer bueiro, que não existia, ninguém conhecia, ninguém sabia o que é. E as obras dele de uma forma simples, mas sempre com aquela visão, né? De estadista mesmo, posso dizer, porque ele pensava em Itacoatiara com 30, com 40 anos depois. E ele empreendeu, ele, digamos assim, reformou todo o centro antigo de Itacoatiara, né? Infelizmente, essa reforma, todo esse aformoseamento da cidade, ele não prosperou nem para a Colônia, nem para o Jauari, que eram os dois bairros da época. Eram 3 bairros, Colônia, Centro e Jauari. Então, ele fez esse trabalho de embelezamento, jardins, diversos jardins, dentro do arruamento da cidade, apenas no centro antigo, tá? Apenas no centro antigo. Então, essas 3 figuras que eu coloco para vocês fazem parte, tá? Do conteúdo da trama dessa rede, tá? E o principal a ser destacado dos 3 é exatamente o prefeito, né? Reformador do espaço urbano de Itacoatiara, tá? E que vem com aquela ainda ideologia, não é, de progresso, né? De definição do espaço urbano, né? Do plano de modernização das cidades. Então, o que eu posso dizer é que o Isaac ele aspirou isso, porque ele não tinha, digamos assim, uma formação acadêmica, né, para copiar a cidade-jardim parisiense, Londrina. Ele não tinha essa capacidade. Ele viu por quê? Ele era um comerciante rico, ele tinha que fechar contrato com praças de Belém, Manaus e do exterior. Itacoatiara tinha uma alfândega para desembaraçar a produção extrativista. Ele conhecia mais de uma língua, ele era poliglota, então ele viajava muito e conheceu em loco a reforma de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, de Antônio Lemos, em Belém, tá? E do Eduardo Ribeiro, em Manaus. Então, e aí ele resolve trazer essas inovações urbanísticas para Itacoatiara, tá? Para Itacoatiara. Então, eu já vou adentrar agora no 3º capítulo, né, que vai falar exatamente dessa urbanização tardia. Essa urbanização tardia, porque essa urbanização
da teoria cidade-jardim, ela vai acontecer ainda no século XIX, não é? Na Paris de Haussmann, por exemplo, e em Londres também. Então, bem depois, Pereira Passi, bem depois, Isaac Pérez, a partir de 20, é que vai trazer essas inovações urbanísticas para Itacoatiara. Além desse fato dele trabalhar essa questão do arruamento, ele reformou e ele foi o idealizador do cemitério judeu de Itacoatiara. Então, se vocês me perguntarem hoje o que ficou disso aí, de toda essa saga judaica em Itacoatiara, apenas e tão somente do ponto de vista do patrimônio histórico-cultural da cidade, foi o cemitério judeu. Existe até hoje lá 34 catatumbas, não é? Que fazem parte do patrimônio histórico da cidade. O que ficou realmente de concreto dessa passagem do judeu por Itacoatiara. E, de outra, o fato da cidade ser uma cidade plana, não é? Bem planejada, o arruamento, as ruas, sobretudo as do centro, bem largas, são ruas, de certa forma, que dá aquela inspiração parisiense, não é? Também, eu acho que quem já veio em Itacoatiara conhece o Passeio Central, não é? E esse mito, não é, do progresso, né, na definição do espaço urbano, foi algo que o Isaac tentou tratar dentro de um grande plano de modernização. Na época não havia reeleição para prefeito, né? E aí ele vai, digamos assim, vai extinguir o seu mandato já no final de 1930, né? Que foi o último ano dele. Eu consegui resgatar todas essas informações, eu consegui resgatar as obras, porque ele deixou 5 relatórios escritos com fotografias de época, vale ressaltar. Então, nós conseguimos aí resgatar todas essas informações, tá? Inclusive as pessoas que construíram. Então, o passeio central da Avenida Parque, né, que era a antiga Boulevard Rui Barbosa, ele foi construído por um português chamado Antônio Reto, Antônio Pereira Reto. Foi ele que foi o construtor. E na época do Isaac, ele construiu apenas 2 blocos, da matriz a Marinha e do prédio da CEMED até o SESC. Então, o Isaac é responsável só por 2 blocos que ele inaugurou em 1929. Tá? Então, eu já estou no 3º capítulo falando, né? Então, esse fato, né, essa vinda dessas famílias proporcionou não só Itacoatiara, mas diversas outras cidades, esse elemento, o elemento judeu, tá certo? Que, de certa forma, ele foi absorvido, vamos dizer assim, pela cultura amazônica, né? Então, ainda existe muitos judeus, tem várias famílias com sobrenomes judeus, mas que não são judeus praticantes da religião mais. Tá? Nesse período, Isaac, o prefeito, ele foi beneficiado porque ele foi nomeado pelo Efigênio de Salles, o governador do Amazonas. Então, houve vários fluxos de capitais estaduais ajudando nessa, grosso modo, mini-reforma urbana de Itacoatiara, do centro antigo, né? Por conta até mesmo da própria situação geográfica da cidade, que é favorável na sua região, tá certo? O próprio fato dessa migração, né, ter contato com inovações do exterior, como a teoria cidade-jardim, que o Isaac viu nascer, não é, em Belém, no Rio de Janeiro, e ele trouxe essas inovações urbanísticas para a cidade, né? Que no imaginário coletivo, essas melhorias, né? Essa modernidade possibilitaria, vamos dizer assim, uma melhoria de vida da população. Então, quem vinha para a cidade via
aqueles jardins, não é? Aquela arborização rica do centro, a tendência é observar que é uma cidade um tanto diferente, né? Porque seguia, de certa forma, um padrão de Manaus. Você vê que o centro antigo de Manaus ele é também bastante arborizado. Então, Isaac vai copiar essas ideias e trazer para o espaço urbano de Taquatiara. Vale dizer também que ele vai ser ali a ascensão do Isaac, enquanto prefeito, ele vai interromper o coronelismo em Taquatiara, porque antes os prefeitos eram sempre coronéis de barranco, alguém que tinha um grande seringal, que era muito influente, que tinha muito dinheiro, não é? Mas que não tinha formação acadêmica escolar nenhuma. Então, Isaac, como político, não é? Ele vai trazer esse elemento a mais, ele é um empresário urbano, ele não é coronel, o coronelismo está ligado ao rural da Amazônia, então ele era um empresário que vendia a produção extrativista da Amazônia para o exterior, ele desembaraçava na alfândega, porque ele falava fluentemente francês, hebraico e inglês, né? Então, assim, era um político de outra qualidade, era um político de uma outra vertente. É isso que é importante a gente destacar. Tá? Muito embora essa remodelação da cidade tenha ocorrido simplesmente só para o centro. Então, essa busca de civilizar a cidade e pô-la no caminho do progresso significava, para os que geriam Itacoatiara no início do século XX, alterar suas formas físicas de maneira a romper, por exemplo, com o passado colonial, ainda presente naquele contexto de cidade, na forma de suas ruas estreitas, enviesadas, ou em caminhos tortuosos que adentravam a mata, por exemplo. Mas como eu observei, com a documentação ao longo do trabalho, significava mais que isso. Quando as novas posturas reformavam costumes e hábitos arcaicos típicos da cultura rural. Então, as pessoas deixavam os animais no meio da rua, cavalo, porco, cachorro, convivendo com as pessoas. Então, com as novas posturas que o Isaac trouxe, era proibido ter-se animais soltos perambulando pela cidade. Por quê? Porque o Código de Posturas ia multar o cidadão itacoatiarense que deixasse um porco vagando pelo centro da cidade. Então, eu posso dizer aos senhores e às senhoras que o Isaac, enquanto político, ele trouxe um outro qualificativo, né, nessas transformações que a cidade veio a ter, né? Essas transformações tiveram um papel como principal articulador o prefeito, que construiu uma imagem de cidade que, na visão dele, né, e dos de fora, era uma cidade modernizada, né, criada a partir de transformações socioeconômicas daquele começo de século XX, inserida numa realidade de intensas contradições, ou seja, nós tínhamos o centro da cidade relativamente, digamos assim, rico, mas a periferia e o grosso da população na extrema pobreza. Então, tinha essa repercussão também. Tá? Eu já vou finalizar, tá? E dizer assim, que nós tivemos, a partir desse momento, uma outra cidade, né? um lugar que, de certa forma, queria se livrar da aldeia, uma cidade que não queria mais ter relação nenhuma com a antiga Vila de Serpa, com a antiga aldeia dos Muras que existia na região. Então, de certa forma, era sepultar essa cultura na visão do prefeito arcaica, né, com as ruas estreitas. Então, ele preferia ruas largas, arborizadas, com jardins, né, com marcos, e era interessante que eu localizei alguns jornais de época que dizia assim, que o arruador, melhor dizendo, o agrimensor, na construção das ruas do centro, ele deixava marcos
Ele deixava marcos nos cantos. E aí vinham os carroceiros e quebravam os marcos da rua, e aí ele ia para o jornal, criticava, chamava os carroceiros de impropérios e ficava nessa situação. Então, é bem interessante essa Itacoatiara que não existe mais, né, e que ficou aí no passado, mas que, de certa forma, essa memória dos judeus se consolidou para sempre no espaço da cidade, a partir das construções, a partir do arruamento, a partir da construção do cemitério e tantas outras obras que o Isaac idealizou, né, e consolidou no espaço do ano de Itacoatiara. Eu acho que eu vou ficar por aqui, eu não sei se eu excedi o tempo, né, mas eu acho que, por hora, eu acho que é isso aí. Daqui a pouco eu vou ter que retornar. Obrigado. Parabéns pela brilhante apresentação. A professora Paula está batendo palmas ali. Foi muito bom. Uma aula de geohistória, né, de Itacoatiara. E é interessante, eu já fui em Itacoatiara e eu observei esses aspectos, né, Avenida Parque, é uma avenida muito diferente do que a gente vê nas cidades da Amazônia em geral. Eu consigo observar um pouco desses aspectos, né, de embelezamento, arborização em Novo Ariponã, por exemplo, né, que eu sou de lá. E o centro da cidade, ele tem esse aspecto, né, de um canteiro central ali bem arborizado, a praça bem arborizada. E está relacionado a questões históricas também da cidade, né, de prefeitos que foram nomeados, se não me engano, o primeiro prefeito de lá também tem uma origem judaica, não posso afirmar agora, mas lá também tem judeus, né, que contribuem para a política até o momento atual da cidade, que participam da vida política. E é bem interessante, né, como por meio das formas da cidade a gente consegue compreender os processos, né, mesmo nos dias atuais, né, da história e das questões políticas relacionadas àquele local. Então, a Amazônia, né, as cidades da Amazônia, elas guardam muita história nas suas formas. Então, a partir desse momento, eu vou abrir para perguntas, né? Acho que teve 2 pessoas que se manifestaram, a Maria Lucilene e o André Rodrigues. Não sei se a professora gostaria também de fazer alguma pergunta. Crisan também. André Rodrigues, pode começar por você? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, professor Claudemilson. Muito prazer em conhecê-lo. Eu sou o André, sou aluno do doutorado em Geografia e, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela brilhante aula. Eu estava com muita expectativa em relação a esse assunto, estava em trânsito, mas eu falei, não, não posso perder essa palestra, que realmente parece ser muito interessante. Cheguei agora em casa, mas eu estava ligado aqui pelo celular. Então, eu não sei se eu perdi algumas coisas, mas o que eu consegui absorver da sua aula foi muito rico, assim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o seu poder de síntese, de explicar, né, com tanta facilidade, com tanta fluidez, um assunto desse, assim. Parabéns pela sua clareza, né, de explicar sobre essa contribuição dos judeus e chega até a ser emocionante, porque a gente conhece um pouco da nossa própria história, né? Do nosso próprio fato de sermos, né, amazônidas e termos essa história toda aí. E eu, além de parabenizar, eu tenho uma pergunta. Segundo meu pai, nós somos descendentes de judeus. Eu não sei se o senhor conhece se o senhor tem essa informação, mas é a família Archer Pinto, que é muito conhecida aqui em Manaus, Sim, né? Dono conheço, do Jornal do conheço, Comércio. conheço. Eles realmente são
descendentes de judeus? Você teria essa informação? Porque eu Sim, tenho... com certeza, absoluto. Sem, São, sem, né? sem a menor sombra de dúvida. Ah, tá. Eles são bem, bem A tradicionais, né, aqui em literatura, Manaus. a literatura sobre as famílias existe. Pois não, pode falar. Não, não, eu só ia complementar assim, essa é a parte do meu pai, né? Mas aí tem a da minha mãe, pela parte da minha mãe, eu tenho meus avós são do interior do Amazonas, vieram, minha avó veio de Anuri, ela é neta do fundador da cidade, capitão Pedro Silva, e o meu avô é da família Rodrigues, de Codajás. Então, assim, é uma mistura aí, né, de pessoas que vieram do Ceará e talvez esses judeus realmente tenham vindo dessa região de Belém. E eu queria saber se o senhor conhece um pouquinho sobre a história dessa família Asher Pinto, porque eu não tenho muita proximidade com meu pai biológico, né, que é da família Asher Pinto, mas ele chegou a falar para mim sobre isso. E eu gostaria de saber se o Ok. senhor tem mais informações sobre essa família. Olha, porque assim, cada família é um universo, né? É um universo, é uma especificidade. Carrega Certo. uma gama de histórias e detalhes que muitas vezes o pesquisador ele tem que, vamos dizer assim, se debruçar na documentação sobre isso, Aquela né? família, né? Então, Archer Pinto sempre foi ligado à questão da comunicação, ao setor de comunicação, Isso. tá? Que é um ramo da família. Mas o que eu posso te dizer, e ao comércio também. Sim. Por exemplo, eu vou colocar o meu e-mail, professora Paula, aí à disposição, tá? Porque conforme for os contatos, eu posso passar uma bibliografia que vai elucidar parte dessas questões. Então, veja só, quando eu vou citar nomes de família, eu tenho que procurar, primeiro, Samuel Benchimol, tá? Que é um grande estudioso dos judeus da Amazônia. Ele publicou 2 obras sobre os judeus. Tá? E existe um outro autor, aliás, 2 autores paraenses, que traçam a relação de famílias, inclusive, tá? com toda a ascendência lá do Marrocos, tá? É um outro autor, me fugiu agora o nome, mas ele foi um militar da Amazônia que se transferiu para o Rio de Janeiro e seguiu uma carreira militar no Rio, tá? E ele Sim. publicou, eu esqueci agora o nome, mas eu tenho esse livro em casa, na minha biblioteca, e eu posso passar para você essa informação. É um livro já esgotado, mas você pode encontrá-lo na estante virtual. Ele vai traçar um panorama família a família, tá? Bacana. Família a família. Certo. E aí eu posso passar para você, para que você possa ter aí e buscar informações mais sobre a sua ascendência judaica, tá? É importante. Aí em Manaus, assim, é bem mais fácil de você, digamos assim, buscar todas essas informações, a própria identificação, né? Porque Sim. há várias famílias aí que a gente não conhece, assim, porque quando você não entra na pesquisa, você está como se estivesse cego, né? Quando você entra na pesquisa, você parece que cai as escamas dos olhos e você começa a ver as coisas diferentes, né? Então, os judeus em Manaus, eles controlam o setor de comunicação, tá? Eles controlam o setor de comunicação e eles Sim. controlam também o setor automobilístico, tá? Eles controlam também o setor automobilístico, entre outros Interessante. setores do comércio manauara, tá? Uhum. Eu não quero adentrar muito nisso aí, porque é de uma outra cidade, a cidade aí de vocês, né? Eu acho que a minha fala no sentido de ser provocador. Eu quero provocar Sim, sim. vocês com essa tempestade aí de inquietações, de perguntas, de respostas, não é? Para que vocês possam se debruçar vocês mesmos sobre isso. Tá? Como é que se dá o desenvolvimento da cultura judaica em Manaus? Como é? Né?
eu já li poucos trabalhos sobre isso, né? Mais o Samuel e alguns outros. Tem pode anotar aí a Lieberman, professora Lieberman. Ela tem uma tese sobre judeus na Amazônia que todos que querem pesquisar esse tema é parada obrigatória. Professora Lieberman, na minha tese, lá no final, vocês vão achar, salvo engano, Maria Lieberman, o nome dela. Está lá. Quem não tiver, eu tenho essa tese, a cópia dela, eu posso, de repente, dar um jeito de passar e mandar pelo ônibus aí para vocês, tá? E ela trata assim, um panorama riquíssimo. Eu tirei várias informações de Itacoatiara, porque ela cita a cidade, assim como Maués, por exemplo, né? Assim como Belém, assim como Manaus. Ela cita várias cidades de família, de pessoas, né, que assim, tiveram sua vida, sua profissão na política, no comércio, ligado a essas cidades. Então, eu acredito... como é seu nome? Eu esqueci agora. André. André, que eu lhe passando essa receita com esse arsenal bibliográfico aí, isso aí vai lhe ajudar bastante, né? Você a responder várias das perguntas que eu sei que você traz aí na mente. Tá certo? Eu posso lhe passar isso aí via e-mail. Tá, ou eu posso mandar eu agradeço, vou você, querer sim. Tá? Eu pego o seu e-mail, Eu sempre tenho então, contato com os judeus daí, porque eles leem a tese, eles me procuram, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, e eu tenho, vez ou outra, trocado informações. Existe uma live minha com o diretor do Museu Judaico do Rio, muito legal. Ele é neto do Isaac Pérez, do prefeito. Ele é hoje aposentado, mas ele é diretor do Museu Judaico do Rio, né? E aí nós travamos uma conversa muito, muito boa também sobre os descendentes daqui, da região daqui da Amazônia, tá certo? E então eu vou passar meu e-mail, tá? Para vocês aí. Eu acho que eu posso passar por aqui mesmo, né? Ou a Isabela anota e joga aí. Como é que é? Eu não sei. Pode colocar aí. Professor, muito obrigado. Pode colocar no chat. Tá. Professor, muito obrigado por esse bate-papo, obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço a professora Paula também, que está à frente desse projeto. Professora Paula, eu pude dividir uma disciplina com ela há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né, professora? Geografia da População, e foi um presente poder estar com essa disciplina junto com a professora Paula, e eu estou vendo aqui a Diana, que foi minha aluna, e outros alunos aqui. É muito bom estar aqui novamente com vocês e aprendendo aí com o professor Claudemilson. Muito obrigado, professor, pela belíssima aula. E com certeza eu vou querer estar em contato aí com o senhor para pegar mais material aí. Tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo. Boa tarde. Estou à disposição. Muito obrigado, André, pela participação. Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta foi registrada no chat pela Maria Lucilene. Não sei se ela ainda está participando, mas a pergunta dela é a seguinte: qual o motivo dos judeus do Marrocos migrarem para a Amazônia? Eu acho que eu respondi essa pergunta logo no começo da minha fala, né? Porque Isso. as motivações foram variadas. Não tem uma motivação principal, mas assim, são diversos fatos históricos que provocaram a imigração, a emigração, né? Mas assim, o ponto de partida, o start, nesse processo da aliar é diáspora, né? A saída da África para a Amazônia, na minha concepção, pelo conhecimento que eu tive desse fato, pela história dos judeus e pela documentação que passou pela minha mão, ela vai residir uma das principais fatores da emigração judaica de judeus do Marrocos para a Amazônia, reside no fato
da transladação da cidade de Mazagão, da fortaleza de Mazagão, um protetorado português no Marrocos, primeiro para Lisboa, com pelo menos 1.000 famílias, e depois de Lisboa para Belém, para a Amazônia, com pelo menos 330 famílias, entre elas diversas famílias de origem judaica. Tá? Eu falei também, além dessa questão da transferência da cidade, quando eu digo transferência da cidade, veio tudo, veio toda a parte burocrática, secretários, lá não se diz prefeito, se chama xerife, veio xerife junto, não é? Veio com todo o aparato burocrático. Então, a corte portuguesa transferiu toda a cidade, com essas 300 famílias, para a Amazônia, e estabeleceu a cidade na circunvizinhança ali de Belém. Ainda agora há pouco alguém, eu não sei se, eu li ainda agora há pouco alguém de Belém, aí eu não sei quem é, que colocou ainda agora uma mensagem aí, né, que deve conhecer Mazagão. Então, a nova Mazagão deu start nessa imigração. De outra, eu posso dizer que a província do Amazonas, né, o governador da província, da província do Pará, na época, né, que não existia, que a província do Amazonas de 1850, então bem antes, 1810, só existia a província do Pará, ele mandou publicar em jornais da Europa anúncios de que qualquer família que tivesse interesse em vir colonizar a Amazônia, o governo do Pará pagaria a passagem de vinda. Então, várias famílias, não é? Alguns fugindo de guerra, alguns fugindo da pobreza, entre outros, resolveram vir, se aventurar. Isso era uma coisa muito comum ali no século XIX, né? Final do século XVIII, século XIX. Então, isso aí atraiu, né? Fez aí uma leva de população migrante vir para a Amazônia e, no meio, entre eles, famílias judaicas também. Tá? Então, eu destaquei aí 2 fatores. Né? Existia um incentivo do Império do Brasil para que as pessoas viessem para o Brasil. Uns escolhiam também a Amazônia, outros escolhiam o Centro-Sul. Enfim, basicamente, essas 3 motivações que eu abordo, entre algumas outras, na tese. Tá certo? Tá certo, professor, obrigada. O Crisan se manifestou, levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Crisan? Não, Eu conheço. não. Boa tarde, Claudemilson. Boa tarde a todos os presentes. Boa Prazer tarde, aqui amigo. estar lhe ouvindo Tudo bom? novamente. Muito bom aí a sua exposição. Eu fiquei pensando aqui, Claudemilson, 2 pontos importantes, né? Na Pois verdade, não. pensando a cidade, né, enquanto produção e reprodução que vão se estabelecendo nesses pontos, né, estratégicos do contexto amazônico. E aí, quando você reportava Parintins em relação aos judeus, a descendência, né? Creio que são os Assayagos lá em Parintins, né? E, e alguns desses descendentes ainda têm algumas influências, uma influência bem grande na questão política. Interessante, né? Eu conheço, assim, um dos políticos que já está, sei lá, 4 mandatos de vereador. Então, eles ainda têm, né, essa descendência muito, muito forte em relação à política. E outra questão é relacionada ao Isaac, né, enquanto político, Claudemilson, pensando a cidade, né, a partir da sua forma. Como ele era um viajante, devido à sua questão financeira ser bem mais interessante, fazendo uma ponte com esse contexto histórico de pensar a cidade como uma forma para se ter uma imagem de embelezamento ou talvez uma certa arquitetura para aquela cidade que está se despontando na época, nós vamos ver a partir desse contexto histórico uma produção totalmente oposta, né, a esse contexto, né,
que aí você vai dar, com certeza, vários exemplos. E aí eu me reporto também para o Parintins, porque eu estou pensando nesse sentido, né? O contexto histórico da forma da cidade, como que ela se estabeleceu naquele contexto pretérito, e como que essa Parintins atual, no caso, né, que eu estou trabalhando, ela se reproduz, né? E isso é muito interessante, quando você relatava a questão do Isaac político pensando a cidade, aí eu pensei na questão da forma, da arquitetura, que ele pegou vários exemplos para implantar também no contexto taquatiano. E aí eu queria que você desse mais uma, assim, contextualizada, já fazendo uma crítica, né, de como que essa produção vai se estabelecer nos dias atuais, né? Eu acho que é legal fazer pensar assim, né, um contexto bem mais crítico, né, de pensar a cidade. Mas era apenas isso, um diálogo sem perguntas, mas nesse sentido. Crisan, como é que é o nome do hospital aí que tem o sobrenome Cohen? Como é o nome? Como é que é o hospital? Geoficoen. Provavelmente possa ser aí um herdeiro, vamos dizer assim, do José Benedito Cohen, rabino de Itacoatiara, que foi nomeado como diretor da mesa de rendas de Parintins, viveu aí em Parintins até se aposentar e depois migrou para o Rio de Janeiro. Então, pode ser que haja aí uma forte relação entre esses dois nomes. Um nome que eu conheço daí também, que é bem importante dessa questão judaica como um todo, é a família Assayag, né? Eu acho que algum daí é político também, não sei, né? Daí de Parintins. Mas, assim, uma coisa importante disso aí, né, é que, para a cidade de Itacoatiara, é que o Isaac, ele pensa a cidade para a elite da cidade. Porque é a elite da cidade que vai residir no centro da cidade. Então, no centro da cidade tinha bares, tinha cinema, tinha hotéis, né? O grosso do comércio, 90% do comércio todo vai se concentrar no centro e na colônia, né? Existia um pequeno teatro também, alfândega. Então, foi para essa população do centro que o Isaac pensou nessa modernização da cidade, né? Jauari e Colônia estão fora, é periferia, né, da cidade. E não terá as mesmas benesses, os mesmos benefícios do espaço urbano do centro. Por exemplo, ele vai trazer dos Estados Unidos, via governador Efigênio de Salles, uma usina toda desmontada em navio para Itacoatiara, uma usina que chamava de Força e Luz. Tá? Era uma central elétrica. A Itacoatiara não existia fornecimento de energia elétrica contínua. O que existia, na época, eram lampiões nos cantos do centro, porque a prefeitura pagava o acendedor de lampião para que todas as 18 horas ele fosse lá acender. Então, tinha uma vara, não é? Tinha um chumaço, um negócio, um papel, um tecido na ponta, e aí ele ia lá 6 horas para acender. Então, todas as 6 horas, cada canto do centro tinha um acendedor de lampiões acendendo, nesse período. Então, o Isaac interrompe esse tipo de serviço, ele traz uma companhia de energia para Itacoatiara, né, um grande motor, e aí vai instalar. E aí o centro vai ser todo ele iluminado com lâmpada, né, luz elétrica contínua, entre aspas, porque quando chegava 8 da noite era desligado, era totalmente desligado, né, porque o motor era alimentado com diesel, então era um valor exorbitante para você manter a cidade 24 horas iluminada. E
por exemplo, o Jauari e Colônia continuaram com os lampiões e a lamparina. Então, esse benefício não chegava para a periferia, só para o centro antigo. Se eu fizer um comparativo, vamos dizer assim, com a elite política atual, é uma coisa assim, não tem como comparar hoje, Cristiano. Não tem como comparar, porque o Isaac tinha uma formação sólida do ponto de vista acadêmica, né? Ele era poliglota. Eu não tenho um vereador de Itacoatiara que fale pelo menos além do português, infelizmente. Né? Então, o Isaac diz assim, chegou uma embarcação da Alemanha, não é, para transportar 10 toneladas de borracha. Então, existia a pessoa da alfândega, né, que era o tradutor juramentado para fazer a tradução do desembaraço aduaneiro. Mas o Isaac, por falar fluente, ele mesmo ia lá e fazia o desembaraço junto com esse servidor da alfândega. Para você ver, ela é de uma outra qualidade, é um político que não existe hoje. Não existe. Não tem como comparar. Né? Por exemplo, eu falei da Câmara, mas assim, se você pega 4 prefeitos mais recentes, né, não fala mais de um idioma, por exemplo, não tem conhecimento de contabilidade. Isaac Pérez era contador, embora a formação de ensino médio, ele era contador, ele entendia de contabilidade, né? Então, pelo menos os 3 últimos, sem ser o atual, mas os 3 últimos prefeitos que nós tivemos tinham ensino médio. Né? Tinha ensino médio. Aliás, desculpa, tinha só o fundamental, não tinha o ensino médio, só o fundamental. Né? Então, assim, o Isaac era de uma outra cultura, ele tinha uma visão de mundo, porque viajava, né, sempre. Né? Veio de uma outra nação. Ele sempre ia a Paris. Quando Leon Pérez faleceu, ele voltou, ele ficou arrasado. Vocês que moram em Manaus, vocês podem visitar o cemitério judaico de Manaus. A primeira catatumba está escrito lá, Leon Pérez. Então, Isaac Pérez ele vai fazer tratativas, né, como empresário, como prefeito, com o governador, para que parte do cemitério São João Batista seja repassada para a comunidade judaica de Manaus, que não existia. Não existia cemitério judeu em Manaus, na época do Isaac. Aí o filho Leon veio para Itacoatiara, pegou em paludismo, né, que é a malária que a gente chama hoje, né? Em paludismo, passou uma semana muito doente, o Isaac pegou, colocou ele na lancha, levou para Manaus. Chegou lá em Manaus, 2 dias, faleceu. E agora? O Isaac era uma pessoa ligada à tradição judaica. Tem que ter o cemitério judeu para enterrar judeu. O judeu não pode ser enterrado em cemitério goi, que é o cemitério comum, o cemitério nosso, regular. Não pode, tem que ser separado. Existe todo um ritual, não é, para encomendar o corpo. Não é? Então, não existia isso. O Isaac rapidamente correu, a Associação de Judeus de Manaus tinha um terreno, não é? Onde está hoje ali o Getúlio Vargas, eles trocaram. O terreno do Getúlio Vargas foi passado pelo Estado, hoje é um hospital aí, e uma parte do cemitério São João Batista foi transferido para a comunidade judaica até hoje. Quem administra é a sinagoga da Leonardo Malcher. Quem fez isso? Isaac José Pérez, o prefeito de Itacoatiara. Então, assim, pessoal, do ponto de vista político, é um outro qualificativo, é um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de cultura, né? É um outro tipo de visão. É uma pessoa que veio para se estabelecer na Amazônia, viver, constituir família. Né? A Raquel e Léo Benchimol, por exemplo, faz parte dos herdeiros da Bemol, para quem não sabe. Tá? Benchimol é um acrônimo, Bemol é um acrônimo de Benchimol. Você pegar, você pode ir lá e ver. Tá? Então, a Raquel, eu me dou muito aí em Manaus com a... Agora me fugiu o nome dela. Anne Benchimol, que é uma pessoa ligada, herdeira das empresas de Bemol Fogás em Manaus, por exemplo. Né?
ela quer saber tudo de Itacoatiara. Todas as informações da tese eu coloquei num drive, no e-mail, né? E como toda hora ela me pedia informação, por exemplo, o certidão de óbito do Isaac Pérez, eu tenho. Ela queria, a família quer, né? Porque a titia quer, que mora lá em Belo Horizonte, aquela coisa toda. Né? Aí eu peguei e disse, olha, eu coloquei tudo num drive, inclusive a tese, e eu vou mandar o link para você compartilhar, porque todo tempo, assim, toda semana eu mandar informações é meio complicado. Né? Aí eu mandei o link, e aí ela baixa, manda para o pessoal de Belo Horizonte, manda para o pessoal do Rio, manda para o pessoal de São Paulo, por exemplo, tá? O Barra Shopping do Rio, os herdeiros do Barra Shopping do Rio são da família do Isaac Pérez. É um dos maiores conglomerados de shopping center da América Latina. É da família do Isaac Pérez, lá do Rio de Janeiro. Tá? O shopping Guatemi, eu acho que é do Recife, salvo engano, também faz parte do mesmo grupo, da mesma empresa. E a família tem interesse em saber, por exemplo, dos pais, dos avós, dos bisavós, lá de Itacoatiara. Tá? Uma das pessoas que mais conhece sobre o prefeito Isaac Pérez, eu diria assim, no mundo, é o Márcio de Souza, o grande Márcio de Souza, historiador daí de Manaus. Várias informações eu consegui com o Márcio de Souza. Uma das primeiras coisas, quando eu falei com o Márcio, ele disse assim, Claudemilson, você conhece Isaac Pérez, o prefeito de Itacoatiara? Eu disse, está muitos anos atrás. Ele disse, olha, eu já ouvi falar. Ele disse, mas procure saber. Então, o Márcio de Souza foi uma pessoa que também ajudou muito a desvendar assim, muito dessa história tão rica dos judeus da Amazônia. Tá bom, Crisano? Ô, camarada, muito bom. Ótimo, assim, sensacional. Obrigada, Crisan, pela participação. O Paulo César também levantou a mãozinha, acredito que quer fazer alguma pergunta. Será que ele ainda... Só um pouquinho. Bom, acho que... Bom, já é porque muito prazer, professor. Né, eu entrei um pouquinho tarde, mas, assim, minha esposa já trabalhou com migrações, né, e é um assunto muito importante, e eu tenho um interesse particular também da descendência da nossa família, e eu sou do estado do Acre, atualmente morando em Santa Catarina, mas no nosso estado, lá no Acre, nós temos também, né, muitos imigrantes desses povos, né, que vieram, né, e se instalaram no nosso estado e mudaram a nossa cultura. E eu queria saber do senhor se tem alguma sobre esses povos que se instalaram no Acre, né, descendente desse povo. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu acredito que... Não ouviram? Eu acho que eu consegui ouvir. Ele perguntou sobre se o senhor tem algum registro de migrantes que foram para o Acre. O que eu posso lhe informar é que existe uma bibliografia que trata sobre isso. Tá? Na verdade, eles migraram até a Amazônia Internacional, até a Amazônia Peruana. Então, tem cemitérios judeus, tá? De judeus sefaraditas que vieram do Marrocos, né? Lá no Peru, por exemplo. Então, toda essa região da Amazônia brasileira e parte da Amazônia Internacional, existe registro da imigração judaica, tá? Com documentos. Inclusive, algumas cidades, eu acredito que Letícia, salvo engano, tem cemitério judeu. Tá?
Então, o que eu posso fazer é a mesma questão que eu falei com o André, eu acredito, né? O André, que falou ainda agora, né? De passar o e-mail e eu vou lhe passar a bibliografia pertinente à imigração aí nas terras acreanas, tá? Rio Branco, nessa região aí circunvizinha, tá? Do estado do Acre. Eu posso passar, tem o Samuel, tem outros autores, tem o Nachman Fabel, né, que ele é um historiador da USP, eu acho que já falecido hoje, também que traça um panorama importante no Brasil, né? E ele cita alguma coisa referente à Amazônia sobre essa migração. E assim, são vários autores. Então, a gente vai... eu posso lhe passar via e-mail esses livros, ou pelo menos a bibliografia, se eu não tiver ele fisicamente nem virtualmente, não é? E aí você pode realmente se debruçar sobre essa questão aí específica, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigado. E parabéns. Acredito que não tem mais perguntas do público que nos assiste. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né, para que a gente possa estar encerrando o evento e inserir o seu e-mail também no chat, para quem estiver interessado na bibliografia, possa encaminhar o e-mail, aí o senhor faz aí dar a resposta, né, com o material disponível. Sim. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a nossa professora doutora Paola, né, pela lembrança, né, do trabalho. Né? A professora Paola eu já conheço já há alguns anos, e está aí à frente do NEPECAB hoje, e eu posso dizer a vocês que eu tenho uma gratidão muito grande com esse núcleo de pesquisa, porque, basicamente, nós nos forjamos aí dentro. E, para nós, é satisfação rever os professores, o Geraldo, a Tatiane Shaw, que é judia, né? Acho que é nazita, não sei se ela está por aí. E tem um professor também, eu esqueci também, que é o Sabá, professor também do departamento. Eu esqueci o primeiro nome dele, que é da família Sabá, daí de Manaus. Fábio. Fábio Sabá. Fábio. Exatamente. O professor Fábio, que também é judeu, só que é judeu sefaradita, que é a família Sabá é oriunda da Espanha. E você vê que como eles se estabeleceram eu acredito que o vice-reitor, que eu não sei se ainda é ele, o Cohen, que é médico, né? Também é judeu sefaradita também. Ou seja, você aqui e acolá, você vai estar aí, vamos dizer assim, se relacionando com pessoas, né, dessa etnia interessante nas cidades da Amazônia, né? E agradecer a todos que ficaram até o fim, né, conosco, nesse projeto do Sexta Consciência, e assim, dizer da gratidão nossa com o NEPECAB, né? Nós somos realmente muito gratos com tudo aquilo que nós recebemos aí, né, dos professores, e jamais vamos esquecer vocês, jamais eu iria esquecer vocês. Muito obrigado. Professor, muito obrigado também por ter aceitado o convite e compartilhado a sua brilhante pesquisa conosco. Foi uma tarde de muito conhecimento. Acredito que todos que participaram estão satisfeitos, né? E gostaria também de estender o convite para o público que nos assiste para acompanhar o nosso próximo evento do sexta.com.ciência, que vai ocorrer no dia 3 de junho, né, professora Paula? 2 ou 3, eu estou agora em dúvida. Acho que é dia 3. Dia 3 de junho. Dia 3 de junho, que é sexta-feira. Então, fica aí o convite para todos que gostariam de participar. E nos despedimos por aqui. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Queria falar um pouquinho. Tá, primeiro, agradecendo a todos, a Isabela, que está aí a comando. É um exercício excelente para a gente se reunir. Um motivo, né? O Claudemilson realmente deu uma explanação muito boa para a gente que está interessada nos processos migratórios, nos processos humanos
Na verdade, é muito interessante o trabalho, porque a experiência das pessoas, como elas fazem a cidade, né? O registro esse, né? E dizer que, no caso dos cemitérios, é um dos registros de sua presença. Eu, particularmente, tive que conhecer um pouco isso, a pedido até da professora Tatiana, quando eu estive em Tefé, em Maués, eu fui conhecer e cuidar um pouco dos cemitérios judeus, né? Então, parabéns, eu sei que o Instituto Histórico é também um espaço de excelência para isso, né? É um momento para dialogar não só a construção de uma cidade, mas a construção de uma história de pessoas que fizeram essa cidade, né? Acho que o trabalho foi muito rico, então a gente agradece imensamente. Fica na curiosidade se o NEPECAB esteve desde antes do seu mestrado ou foi somente a partir do mestrado, e é isso. E agradecer a presença do professor Geraldo, né? Aqui com a gente hoje, assistindo, e ele parabeniza o Claudemilson, né? Assistiu o trabalho aí todo, e está sem microfone. E a Diana, que também está aí no comando, cuidando de tudo. Então, queria dizer isso, que eu tenho trabalhado o livro da Samuel Benchimol na disciplina de Geografia da População, né? E isso foi muito rico para mim, para conhecer um pouco a grandiosidade. Quer dizer, em número parece poucos, né? Mas como eles estão se espalharam pela toda a Amazônia, na verdade, foi extraordinária a presença, marcante, inclusive como empresários e atuantes por conta de uma formação mais diferenciada, né? Então, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa de também lidar com a própria história de vida. Então, essa ligação da própria história de vida com a cidade, com a história da cidade, né? Eu acho que e a formação do geógrafo mestre e doutor, acho que foi muito rico. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, então, eu agradeço a todos e a gente se despede aqui, né? Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde.